acontece. A Cristiane acabou de entrar aqui. Pode mandar o convite, Cris, fica mais fácil para você, tá bom? Manda o convite aqui que eu já aceito, a gente entra, vamos bater esse papo muito interessante. E ontem eu fiz uma pesquisa maior de algumas coisas que eu tinha algumas dúvidas e me aprofundei um pouco e fiquei até surpreso com muitas coisas que eu vi ontem. Mas, principalmente, queremos divulgar a campanha publicitária que está sendo difundida nas redes, né, nas comunicações. Tá tudo bem, Cris? Entra aqui, Cris, tá? Que aí eu te chamo aqui, vamos ver, para aqui. Enviei aqui para você, tá bom, Cris? Tá aqui. Tá bom? Senão você envia de um lado e eu envio de outro. Aqui! Pronto! Como diz aí o chefe assim. Tudo bem, Cris? Que saudade de você, mulher! Tudo bom, graças a Deus, e agradeço pelo convite. Achei, e uma forma de estar juntos aí, interagindo e falando de um assunto tão importante. Parabéns aí. Deixa eu só acertar aqui a câmera, porque agora, isso, mudou o foco aqui. E um beijão aí pra minha amada. Eu sei que é sua amada, mas é minha amada também. Jerusa Liache. Que benção, saudade de você, querida. Eu vou pôr o óculos, que eu não enxergo. Eu também não enxergo. Então vamos ficar juntos aqui, ó, porque eu podia pagar a quina de gatinho aqui, mas não tô enxergando nada. Mas vamos lá. Primeiro, Cris, eu quero agradecer você pela sua disponibilidade de estar falando sobre esse assunto, um assunto que a gente já está nessa luta há algum tempo, né? Quero deixar bem claro aqui, porque tem pessoas que vão achar, o Fábio está fazendo live aqui por causa da pandemia, mas não, nós já temos uma ligação há muito tempo, né? 4 anos, na verdade, dessa campanha que nós iniciamos, já fizemos palestras, né? Você já fez várias palestras, já participamos de algumas, passeatas, concentração, né? Já fizemos uma série de coisas, já entrevistei você na rádio, tive o prazer de entrevistar você lá na Rádio Extra Gospel FM, foi muito bacana, me perguntaram bastante, e aí eu pesquisei algumas coisas, então eu quero agradecer por essa participação sua aqui, dizer que você é uma voz bem influente, não somente em Itu, mas aqui em São Paulo também, tem muita gente que tem um carinho especial por você, vou chamar você de você, que nós somos amigos, não vamos fazer delongas, tá? E já dizer que a Cris tem uma história de vida maravilhosa, então, muito obrigado, tá? Se você quiser fazer alguma abertura, fazer algumas considerações iniciais, fique à vontade. Eu que agradeço, né, pelo convite, por essa parceria, que na verdade está indo para 7 anos que eu estou nessa luta aí, nessa causa, e assim que eu cheguei em São Paulo, a Jerusa a gente já começou a trabalhar juntinho, aí veio você para agregar, e graças a Deus por essa participação, né, tão assim, aproximada de vocês, por entender a seriedade do trabalho que a gente faz, entender da necessidade também. Eu sei que às vezes, para o lado da igreja, a gente encontra um pouco mais de dificuldade, apesar que isso tem mudado, graças a Deus, mas agradecer, porque vocês tiveram uma mente aberta, inclusive a Jerusa participou da gravação da música, né, que era uma ideia também de estar levando essa mensagem para dentro da igreja, para o povo da igreja, para mulheres evangélicas, que a gente sabe, e a gente vai falar disso, dos índices de violência, enfim, mas vamos deixar para você conduzir aí esse bate-papo. São dois, né? Somos dois da mesma forma, comunicadores, mas é muito bom fazer um papo. Já começa a te entrevistar e falar de você. Já mistura, vai tudo. Que bom. Eu vou me calar, eu vou deixar você no negócio. Então já vamos começar, ó. Não posso me calar. Olha, que legal! Essa eu não tenho, hein? Lá da Alba, da missionária Érica. Sim, olha lá, lembro. O pessoal da Alba que fez uma homenagem antes de eu ir embora. Tô aqui, ó, bebendo cafezinho em homenagem. Muito bacana. Nós fizemos essa passeata
há 4 anos atrás essa passeata pela região do Jabaquara, a concentração dentro da comunidade lá do Alba, aqui em São Paulo, e foi um evento maravilhoso. Teve muitos cantores aí que participaram conosco e foi muito bacana. E eu até postei algo emocionante que eu relembrei, o Facebook me fez relembrar de cena, né? Ali a Jerusalém, quando começou a cantar Estrela da Manhã, algumas pessoas saíram à janela, começaram a cantar junto. Nossa, foi muito emocionante, a gente vê a importância ali. O Jonas Baiano correndo, aquele jeitão dele, baianão lá, entregando um CD para uma pessoa, evangelizando. Várias pessoas, né? Várias pessoas. Não vou citar o nome aqui, porque eu posso muito legal. De alguma, foi muito bacana. Mas, Cris, então está começando aí, vamos começar pela campanha? A campanha publicitária para informar, orientar a sociedade, né? Como identificar a situação de violência à mulher. Hoje eu estive andando aqui na região do Ibirapuera e vendo algumas coisas ali, eu pude ver que ainda há uma certa inibição. Eu vi algumas farmácias, tá vendo essa campanha para farmácia, mas tá vendo, não posso dizer inibição, mas eu estou vendo assim que ainda não está muito, né, visualizada pelas pessoas. E eu tenho até uma coisa que eu vou já te colocar no começo aqui, depois, mas quero que você fale dessa campanha, como surgiu essa campanha, tá? E do que se trata essa campanha, e depois a gente vai engatar aqui e vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, essa campanha uma ideia que vem de fora, mas que o Conselho Nacional de Justiça, né, e os magistrados brasileiros, a Associação dos Magistrados Brasileiros, resolveram, juntamente com a Anvisa, tá fazendo essa campanha por causa exatamente dessa pandemia. Os índices de violência aumentaram demais, né? A gente está com aproximadamente 50% de aumento nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, como tem muitos lugares que estão fechados e as farmácias são locais que é um trabalho essencial, que não pode fechar, as farmácias foram escolhidas para que essas mulheres pudessem, né, mesmo sem alarde, porque imagina, quem está com o agressor, eu que tenho atendido, e falo para você que isso é fato, é uma realidade, tá? Aumentou assim demais os atendimentos, pelo menos comigo, teve dia de eu atender 6 casos, é muito caso, tá? 6 casos num dia, outros dias de 5, de 4, mas eu já cheguei no pico de 6 casos, bastante. Então, o que acontece? O agressor está junto dessa casa 24 horas. Então, ela não tem oportunidade, às vezes, de pegar um telefone e ter a liberdade de falar com a amiga. Então, a ideia é que, indo à farmácia, ela possa, apenas com um gesto, ela estando consciente, por isso que a gente está falando bastante sobre isso, para que se saiba o que fazer. Então, ela consciente vai até a farmácia e com o X na mão, pode ser feito com caneta ou com batom, ela vai só estender as mãos e os profissionais que já precisam estar conscientizados, que devem estar conscientizados, vão né, discretamente até um local ali na farmácia, pega as informações e quando ela se retirar, eles já ligam para o 190, para a Polícia Militar, e já é feita a denúncia, né? Sem que o agressor muitas vezes perceba. Agora, é como você falou, precisa ver de perto como que está sendo isso, né? Se realmente, eu não sei se é isso que você fez, foi lá para conferir isso. Se estão conscientes do que fazer. Sim. Mas eu percebi... a proposta é muito boa, interessante. Eu até fiquei ainda sem entender por que só farmácia, mas você explicou bem aí, porque, né, 24 horas, tem várias farmácias que não fecham, então é realmente algo muito interessante, pessoas já entendidas e participam disso. E eu quero compartilhar com você, eu não sei se você viu, é muito importante, não somente isso, né, nós ficávamos esperando algumas coisas acontecerem ao pé da letra.
Mas cada um de nós temos a obrigação de ficar atento aos sinais, né? Isso na rua, no parque, dentro do ônibus, enfim, qualquer lugar que você estiver, a gente tem que ter essa noção de que devemos estar sempre atentos a qualquer sinal. Principalmente aproveitando essa campanha agora, para realmente ver exatamente o que está acontecendo. Aconteceu um fato desse comigo e com a minha irmã há uns 31 anos atrás, para ser mais exato. 31 anos atrás, dentro do ônibus, um casal, e o cara passando a mão no cabelo da mulher assim, alisando o rosto dela, como se fosse um casal normal. Eles não se conheciam. E aquilo me chamou a atenção. A minha irmã ficou assim, olhando e observando, achou estranho, porque a mulher tremia. Aí a gente fez uma mobilização dentro do ônibus, o cara desceu correndo e foi embora. Aí ela desabou, falou, olha, o cara estava me assediando já tem um tempo, e ninguém percebia. Se não fosse eu achar estranho e a minha irmã olhar e ficar de olho nela, sei lá o que o cara poderia ter feito, pegar uma arma, botar a mulher para fora e descer e fazer coisas piores. E ontem eu estava vendo um vídeo, não sei se você já chegou a ver isso, um vídeo de uma reunião de 4 pessoas de uma empresa, né, fazendo online. E aí uma delas estava sofrendo agressão. A chefe, mais um rapaz e essa moça e outra amiga dela. E o marido dela, que era o agressor, olhou assim, viu lá, ela realmente estava fazendo reunião de trabalho de manhã. A chefe dela até brincou, falou, nossa, você está bonita hoje, tá? Ela falou, eu cansei de fazer live de pijama, mas ela estava tensa. Aí a amiga que estava observando e conhecia ela bem, percebeu alguma coisa errada. Aí ela pelo computador, perguntou para ela se estava acontecendo alguma coisa. Ela falou assim, ele me bateu. E aí a amiga acionou a polícia, mandou... Ninguém percebeu, só essa amiga. A chefe não percebeu, outro rapaz não percebeu. E essa moça percebeu e chamou a polícia, enviou. E similaram lá uma entrega. O interfone tocou, a polícia já estava lá embaixo, era um prédio. Aí ela atendeu e falou assim, tá bom, ele já vai ir buscar. Falou assim, chegou a encomenda que você pediu. Aí falou, mas eu não pedi nenhuma encomenda. Falou, desce lá. Aí ele desceu. Quando desceu, a moça, ai, amiga, fecha a porta, amiga, corre, fecha. A chefe, o que aconteceu, o que é, sabe? Os outros dois nem perceberam nada, mas a amiga foi tão atenta, percebeu, chamou a polícia, conversou com, explicou a situação, ele desceu, ela trancou a porta e chamaram a polícia, enfim. Eu achei fenomenal esse vídeo, porque a observação, né? A observação. Sim. Se você conhece a pessoa, tá vendo a pessoa todo dia, sabe como a pessoa age, se a pessoa age de uma maneira estranha, você tem que chamar atenção. Você tem que prestar atenção e tomar alguma providência urgente. Eu achei fenomenal esse vídeo. E tem algumas... E você, como atende algumas mulheres, tem algumas dicas para você dizer quais são alguns desses sinais que a pessoa costuma fazer? Até psicologicamente a pessoa age de uma maneira diferente. Como que está assim as mulheres que chegam até você? Eu tenho até esse vídeo, eu tenho no meu Insta também, essa reunião da mulher pedindo ajuda. É importante a conscientização, eu vou chamar de Fábio, né? Eu costumo chamar de pastor, mas eu vou chamar de Fábio. Porque quanto mais a gente falar desse assunto e de perceber, como você percebeu, que a moça estava numa situação naquele momento ali no ônibus, né? Quanto mais as pessoas entenderem que é uma situação de perigo, de violência, né? Que alguma mulher esteja correndo risco, é melhor, porque a gente vai conseguir ajudar. Como essa amiga que estava ali na reunião, e ela conseguiu identificar que a amiga não estava bem, foi conversar. Da mesma forma, o sinal vermelho aí, né, na palma da mão, de repente a pessoa não chega até a farmácia, mas ela mostra para alguém na hora do desespero, a pessoa ter o entendimento que ela está pedindo ajuda, né? Ou de repente um outro gesto que você consiga identificar que ela está numa situação de violência e está precisando realmente de ajuda. Então, tudo isso faz parte dessa conscientização que a gente procura levar para as pessoas, porque está todo mundo sempre correndo atrás, né, de pagar as contas, de trabalhar, do seu dia a dia, dos seus afazeres, e muitas vezes as coisas estão debaixo do nosso nariz e as pessoas não percebem. Eu sempre falo dentro da igreja, quantas situações também não acontecem, como eu já vivi também,
né? Num momento de calor, uma mulher com roupa até o pescoço, né? Com mangas Sim, compridas, sim. ou com o rosto que não está mostrando, está cobrindo demais, ou some, desaparece. Então, tudo isso são sinais de que algo não está normal, que está fora do normal e Exatamente. que é preciso Isso. procurar para saber. Então, é muito importante a gente estar falando, né, como a gente está conversando aqui, para que as pessoas fiquem cientes do que é uma situação de violência e que a gente não pode ignorar. Muitas vezes a gente pode salvar. Aconteceu um fato comigo o ano passado. Eu estava no ponto de ônibus e não era nem, né, assim, era um fim de semana, estava meio deserto. Eu estava indo ver um trabalho e tinha marcado com essa mulher para conversar, só que era num condomínio distante. E eu tinha que pegar um ônibus que passa muito pouco por aqui. E eu estava na avenida. E não tinha ninguém, era um sábado deserto. E começou a escurecer. E esse ônibus não vinha. E de repente aproximou. E eu estava sozinha mesmo. Aí aproximou um rapaz com uma latinha de cerveja e foi vindo para cima de mim assim e começou a querer puxar a conversa. Eu fui afastando. Aí ele já veio para cima. Daí ele queria me dar um beijo e eu fui me afastando e não tinha ninguém na rua. Nisso passou um carro e parou. Daí a moça baixou o vidro e falou assim: tá acontecendo alguma coisa aí? Aí o marido dela falou: o que tá acontecendo? Eu falei assim: esse homem tá querendo me agarrar aqui na rua. Aí eles me colocaram para dentro do carro, mas quantos carros não passaram e ninguém percebeu? Mas eles me ajudaram, me levaram até o condomínio onde eu tinha que ir ali, e até pegaram contato, né? Meu contato, eu mostrei o trabalho que eu faço, e mesmo eu, né, que atendo mulheres vítimas de violência, que atendo... De repente passa por isso. Passei por essa situação aqui, interior de São Paulo, mas teve alguém que teve um olhar diferente. Olha, tá acontecendo alguma coisa com aquela moça ali. Pararam o carro e socorreram. E muitas vezes uma mulher está nessa situação e não tem nada, assim, um momento de deserto como estava ali, e um carro que passa direto e ninguém percebe, ela pode até, não se sabe o que pode acontecer, né? Pode ser um estupro, pode ser um feminicídio, pode acontecer qualquer coisa. E eu sei que às vezes também as pessoas ficam preocupadas, vou me envolver, né? Como acontece muito, mas você pode ter certeza, mesmo que seja uma denúncia, o sigilo vai ser mantido, e acho que quando você deixa esse impulso, né, em ajudar o próximo a falar mais alto, você literalmente salva uma vida, e é muito importante. Muito importante isso, e vamos entrar agora para algumas coisas mais técnicas, mas eu quero ler aqui um comentário que eu vi hoje, né? Eu fiz a divulgação e vi outras coisas, né? E teve uma pessoa, inclusive, ela é da área da saúde, do interior aqui de São Paulo, e ela fez um comentário assim: eu queria muito ajudar a viralizar isso, né? Mas eu sei bem a nossa realidade. Sei que se alguma fizer, a polícia vai chegar depois de horas com abordagem errada e o cara vai ficar na rua livre e ela vai ser encontrada por ele e vai sofrer o dobro por denunciar. Veja quanta coisa ela colocou em um só comentário. Primeiro, o medo. Ela acha que a polícia não vai, a justiça, no caso, não vai agir de uma maneira certa e que ela vai ser encontrada depois novamente e vai sofrer agressões piores ou até morrer. Mas como você tem uma vasta experiência com isso, e eu também assistia a sua entrevista com outras mulheres que trabalham na mesma causa, eu queria que você explicasse em relação a esse de medo. Realmente, o fato principal é a mulher ter que romper esse medo de qualquer forma, né? Porque a pessoa fica com medo, vive com ele, o medo tem algumas coisas que pode ser o domínio que ele tem, né? As ameaças que ela sofre,
ela pode achar que é só ameaça, tal, mas eu costumo dizer que, né, que quando há uma ameaça, há sempre um indício de que pode acontecer, está o desejo no coração dele, o medo que protela a sua denúncia, né? Mas esse comentário me chamou a atenção, falou assim, poxa, então as próprias mulheres estão realmente com muito medo de denunciar. Então, queria que você falasse sobre isso, essa importância de romper o medo. A gente sabe que um dos fatores, são alguns fatores, né, que levam a mulher a não denunciar. É a dependência econômica, a preocupação com os filhos, né, para onde que eu vou agora, é a vergonha, às vezes, de se expor, das pessoas, né, do julgamento, que infelizmente ainda existe muito preconceito, é preocupação, o que vai fazer, e um dos fatores é o medo de ser morta. Mas no atendimento, enfim, ao lidar com as vítimas, eu sempre coloco uma situação. Se ela já está correndo risco, ela tem medo de denunciar porque ele pode fazer alguma coisa, mas ela já está correndo risco. Então, entre correr o risco e continuar com o agressor, e a qualquer momento o pior acontecer, e denunciar, e escapar dessa situação e ter uma oportunidade, né, de refazer a vida, é mais viável optar pela denúncia, né? Tem uma chance, né? De se atrever, né, a lutar pela sua vida. Mas existem uma série de coisas também que, além de todos esses fatores, levam a mulher a continuar naquela situação, né, que é o famoso ciclo da violência, né, que estudos definem isso como um fator psicológico que faz com que a vítima viva nessa agonia aí, nessa constante, que chama-se um ciclo realmente, porque ele tem fases, né, são 3 fases, que é a fase da tensão, que é quando começam as discussões, Sim. Quando ele começa as ameaças, o clima fica tenso, pesado, e depois vem aquela hora que ele cumpre, né, as ameaças, que ele bate, que ele quebra tudo, e machuca fisicamente a mulher, né, não só fisicamente, mas já vinha a agressão verbal e psicológica, que sempre está junto com esse quadro. E depois vem a fase da lua de mel, que é aquela fase que ele se demonstra arrependido, e aí que dá a cartinha de amor, a flor, o bombom, o presente, que ela é o amor da vida dele e tal, mas sempre trazendo aquela inversão de culpa que faz com que ela se sinta a culpada por aquilo. Sim. E ela dá mais uma chance, porque ela gosta do camarada e porque ela acredita na mudança, né? E quando está dentro da igreja sempre tem aquela questão, porque, né, não pode desfazer o casamento, porque Deus vai fazer, aquela coisa toda que se espiritualiza e não se toma uma decisão. E, infelizmente, é aí que acaba desencadeando muitas vezes um caso de feminicídio. E tem muita mulher que morre e ninguém sabe que ela era vítima de violência, exatamente, né? Exatamente. E você tocou no ponto muito, eu ia tocar um pouco mais adiante, mas já que está já está aí mais ou menos encaixado no que eu iria perguntar sobre essa dependência financeira, sobre essa dependência emocional da mulher e também a parte religiosa. Muitas mulheres cristãs têm até os seus maridos cristãos também e está sofrendo agressões, se não ainda agressão física, mas eu particularmente conheço muitas que estão sofrendo agressões psicológicas e moral muito forte e tem se calado. Uma em particular, eu aconselhei durante um bom tempo e depois eu resolvi que chegou o limite ali, que eu tinha que parar, eu parei, mas deixei algumas coisas e ela seguiu algumas coisas. Primeiro, eu falei, você tem que abrir a boca, você tem que falar, você tem que chamar e conversar. Ela tentou chamá-lo e conversá-lo, ele se fez de coisas e deixou passar. Eu falei assim, olha, você precisa chamar alguém de confiança. Ela chamou a cunhada dela,
no caso a irmã dele, e conversou, explicou e se abriu, falou tudo o que estava acontecendo. Foi como se o mundo caísse na cabeça da família, porque ninguém imaginava um casal tão perfeito, um casal tão maravilhoso, a situação que estava vivendo ela, né? Vivendo a situação. Ou seja, há um assédio moral, há um assédio psicológico, e essa coisa da religiosidade também. Queria que você falasse a esse respeito. Você tem encontrado casos assim? E qual seria o seu conselho? É difícil, né? É uma coisa que a gente tem que pensar bem, depende de cada caso, mas qual é o conselho que você daria a essas, aos religiosos, os cristãos, tanto evangélico como católico, que tem aquela coisa de casamento, aquela coisa toda que a gente sabe muito bem como é que é? Bom, eu me sinto à vontade para falar sobre isso, né? A gente sabe que às vezes a gente pode até ser criticado, mas eu me sinto à vontade porque eu fui casada com um pastor, eu sofri 5 tipos de violência dentro do meu casamento, inclusive perdi um bebê por causa de uma agressão física. Então eu tenho a liberdade de falar sobre isso. Depois de ter vivenciado tudo isso, é que eu fui me preocupar com outras pessoas, né, com outras mulheres que passavam por isso. Então, tem uma pesquisa do Mackenzie de 2015. Eu, infelizmente, pelo que eu venho acompanhando por 7 anos de atendimento, 7 anos eu não tenho número para te dar de quantas mulheres eu atendi. É muita mulher. Em 7 anos eu só atendi 4 mulheres que não são evangélicas. Eu não estou dando atendimento para crente, entendeu? Eu atendo mulheres em situação de violência. Em 7 anos, eu estou falando para você, afirmando que eu só atendi 4 mulheres que não são evangélicas. Nossa, terrível. Então, essa pesquisa do Mackenzie é realmente real, mas infelizmente, pelo que eu venho acompanhando, eu acredito que esse número seja muito maior de 2015 para cá. Então, falo que 40% das vítimas de violência doméstica e familiar são evangélicas, né? Agressão 40%. Física, a gente está falando. 40%. Agressão física e verbal, agressão. 40% das vítimas são evangélicas. E, infelizmente, muitos desses agressores são líderes evangélicos. Então, naquele conceito de que a mulher tem que obedecer, que a mulher tem que ser submissa, tem que respeitar o matrimônio, se cria essa visão errada, deturpada de submissão, porque no meu ponto de vista, quando um relacionamento já tem esse tipo de agressão, não se tem comunhão, não se tem, já foi quebrado, né? Exato, lógico. Foi rompida essa aliança que se acredita, né, que tem que ter, porque eu penso que é o respeito. Quando não se tem mais, isso já foi quebrado. Não é só, como é colocado muitas vezes, por causa de adultério. Não, mas isso já é um adultério, porque está escrito primeiro que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, e morreu por ela. Então não é para ele matar a mulher, é para ele morrer pela mulher. Exato. É inverso, né? Então, até que a morte separe, essa visão toda, tem que orar mais um pouco para ver onde você está errando. Esse conceito está errado. Então, o que a gente orienta é procurar ajuda. Tem que informa, né, os líderes da igreja. Se eles também não quiserem ouvir ou forem omissos, põe tudo num pacote e denuncia todo mundo. Porque alguém tem que fazer alguma coisa. Porque então, é fácil, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender e separar que o que é da igreja se resolve na igreja. Mas quando se trata de crime, a gente está falando de crime. A gente tem uma lei que coloca, que qualifica essas coisas como crime. Não é só bater, você falou, a violência psicológica, né, que faz a mulher imaginar coisas ou se ver de uma forma errada, desmoralizar, colocá-la para baixo. Isso é crime também. Os xingamentos, as
coisas que se fala, o fato até mesmo na relação sexual, né, querer forçar coisas. Então, tudo isso precisa ser conversado. A violência patrimonial. Quando eu estava casada, quantas vezes meu marido não puxava, rasgava minha roupa. Então, esse tipo de situação não se deve. Ninguém merece passar por isso e não se deve viver uma coisa dessa. E quantos relacionamentos abusivos a gente não tem? E o pior, já que a gente está falando em fé, quantos relacionamentos abusivos e abusando até do nome de Deus, né? Porque se usa o nome em nome de Deus para se manter aquela situação. E isso é terrível. Isso é terrível. Duas coisas. Então, pode falar. Então, pode o crime tem jeito, denúncia. É claro que eu sempre falo, quando a pessoa está procurando para orientação, a gente vai orientar, mas se é um fato desse, tem que comunicar. Como às vezes a pessoa tem a vergonha de expor o caso, mas se realmente é uma igreja séria, que tem uma liderança que cuida dessa parte, eles vão saber tratar desse assunto, né, com seriedade e com honestidade, porque tem essa necessidade, sabe, de separar o espiritual do que é humano e se tratar da forma correta, que é... Porque duas coisas que você falou aqui, Cris, que me chamou a atenção, e eu já tinha falado a esse respeito há algum tempo. A questão de você quebrar a aliança de um casamento, você quebrar o contrato de um casamento, você romper com a sua obrigação em um casamento, as pessoas, como você bem citou, focam muito somente no adultério. Mas você romper um contrato, você romper um acordo, várias coisas. Se você agrediu, se você não cumpre com a sua parte, é um contrato. Eu tenho a minha parte, você tem a sua. Se eu rompo com uma parte do contrato, a lei me dá autoridade para que aquele contrato seja cancelado. Exatamente. O casamento é a mesma forma. Não vamos esperar somente a questão do adultério em si. Mas o adultério, o que é? É você alterar alguma coisa que está certo. Você está adulterando para o errado. O relacionamento do casamento é uma aliança. Então, se você quebrou qualquer parte dessa aliança, então você está desqualificado para você tratar. E é muito fácil eu, como líder, ver um membro da minha igreja sofrendo e eu falar, vamos orar? Vamos orar? Vamos orar, enquanto ela está apanhando e sofrendo, porque não sou eu, não é minha filha. Né? Casa, né? Vai orar mais e continuar apanhando. Quem volta para casa é a mulher. E uma vez eu até compartilhei com o pastor. Falei, olha, né? Eu tive que me meter na situação que a vítima veio e falou que tinha conversado com o pastor e ele aconselhou, volta para casa, ora lá, vai ver onde você está errando. Eu falei assim, vamos para a delegacia agora, você tem para onde ir? Tem a casa da minha mãe. Mas e o pastor? Pode deixar que eu vou falar com o pastor. Eu fui falar com o pastor. Eu falei, pastor, é assim, que acontece? O senhor, se ela for e ela morrer, né? O senhor é cúmplice disso. E outra, amanhã a sua igreja está no jornal lá, pode, né, acontecer uma tragédia, o senhor vai ficar famoso rapidinho, né? Então, a gente tem que saber que violência contra a mulher é crime, isso tem que estar claro na cabeça de todo mundo, não tem Bíblia, não tem Deus que justifique um crime desse. É crime. E crime tem lei, né? Não podemos nos basear o tempo todo nas escrituras ou na fé. Nós precisamos saber separar o que é humano e daquilo que do que é espiritual. E agir com seriedade. Porque não é assim? Tudo não tem consequências? O que o homem plantar, ele não vai colher? Então a gente precisa agir. Porque muitas vezes o camarada tá lá e sabe que tudo, né, acaba em pizza, ele não para, nunca vai mudar o jeito dele de tratar a mulher. Mas quando você coloca, quando ele está consciente que aquilo, ele pode pegar uma cana aí, que ele pode ir para trás das grades, aí ele vai se conscientizar e falar, opa, deixa eu mudar, porque senão
Então, isso é importante da gente deixar claro. Eu acho que tem pergunta aí, pastor. Eu vi aí o pessoal, acho que está perguntando alguma coisa. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Esse assunto é... Deixa eu aproximar aqui, que eu sou meio ceguinho, tá? E eu estou com o celular da Jerusa e a letra é um pouquinho menor ainda. Esse assunto é o mais delicado dentro do casamento. Cristãos de anos tendo abusos verbais e físicos. É o Rafa. Ô, Rafa, beijo pra você, querido, grande músico. O Rafa está aqui também. Que bênção. Realmente é uma coisa muito, muito, muito difícil de se tratar, delicado, cabe uma discussão em uma hora só, não dá para a gente falar sobre só esse assunto, mas assim, é algo para se pensar e ter realmente aquela coisa de sentir a misericórdia, né? Sentir com o coração a miséria do seu próximo. Então, você tem que sempre se colocar no lugar daquilo, o que eu faria, né? Em relação a isso. Eu, sinceramente... Desculpa o que eu vou falar, eu sei que às vezes pode ser visto de uma maneira errada, mas existe muito machismo dentro da igreja. Principalmente, me perdoem aí a minha sinceridade, mas eu vejo que muitas vezes o homem pode pintar e bordar, ele sempre tem a chance de estar lá. Muitas vezes estou falando de quem está no altar. Ele pinta e borda e ele está lá de novo no altar. Mas a mulher não tem oportunidade nunca mais para nada. E se ela apanhar é porque ela fez alguma coisa para apanhar. Parece que o homem sempre tem a razão. Então, que a gente possa ter esse olhar assim, né, como você falou, de misericórdia, mais do que misericórdia, ter um olhar de justiça. Começar a se atualizar, entender como que funciona a lei, entender como que funciona também essa situação de violência, o que passa uma mulher que está em situação de violência, porque também ela é julgada como uma mulher que gosta de apanhar, mulher safada, mulher sem vergonha, que não faz nada. Então, procurar entender como que a gente pode ajudar, levando esse assunto, né? Leva alguém para falar disso, traz uma palavra sobre isso, ora dentro da igreja, esteja atento como você falou, né? Vê um comportamento diferente. Por que essa mulher está se comportando assim? Por que essa pessoa está falando dessa maneira? Nossa, parece que ele está controlando ela só com o olhar. A gente percebe, a gente não é bobo. Então, um pouquinho mais de cuidado, de zelo. Já que a gente está falando, a gente não está inventando que isso existe, a gente está falando de dados, a gente está falando de estatística, e a gente está num momento complicado agora, que nem ir para a igreja, agora está tendo culto, né? Voltou um pouco aí, mas aos poucos, mas é um momento que exige de quem cuida de vidas um pouco desse olhar, de entender o que está acontecendo, porque essa situação de violência é muito pouco aceita, até mesmo para você se tratar de acolhimento à vítima, tá, pastor? Porque não há interesse, porque são mulheres que estão desamparadas. Eu falo daquilo que eu lido, eu posso falar com autoridade, porque eu sei do que eu estou falando, eu estou dentro do problema, eu estou dentro da situação. Ninguém quer acolher uma mulher que está com os filhos, que não tem para onde ir. Por isso que eu luto aqui onde eu estou, eu quero conseguir ter uma casa de acolhimento para pôr essas mulheres, porque as pessoas, cada um está querendo cuidar da sua vida e ninguém está nem aí o que está acontecendo. E como socorrer essa gente? A igreja teria obrigação de acolher. Exato. De acolher essas vítimas. Sabe? Porque muitas vezes o dinheiro está sendo investido no chão, no teto, na parede, no lustre, no som. Tudo isso é muito bonito. Mas a verdadeira obra é cuidar dessa gente que precisa, que necessita, é dar alimento, é tentar trazer dignidade para essa mulher, que muitas vezes passa por, desculpa a expressão, pela que não presta, pela vagabunda, porque isso, por aquilo, porque agora já vai arrumar outro, e não sei o quê, mas ninguém vê a situação. E tem muita mulher que até vai para prostituição.
E isso é um assunto bem sério. Eu vou pegar o gancho agora que você falou a respeito disso, para nós falarmos sobre os sinais, né? Porque as pessoas se preocupam quando já há uma agressão. Mas existem sinais. Ninguém vai chegar do dia para o outro, eu te amo, te adoro, daqui a pouco no dia já e vai socar a mulher. Não existe isso. Não existe. Tem Claro sinais do dia a dia que vai acontecendo. Um deles é também o ciúme extremo. Segura aí. O ciúme extremo é uma coisa que realmente me preocupa muito. A questão do ciúme extremo também tem aquela coisa do domínio sobre a roupa que a mulher vai usar. Como você falou, até chegar a um ponto de rasgar a sua roupa em seu corpo. Os lugares que ela tem que ir ou não pode ir, geralmente ela fica trancada em casa. Eu conheço mulheres que estão há cerca de 10 anos que não saem, não tem prazer de ir ao shopping, não pode ir sozinha, não pode passear, não pode visitar a família. Então, o domínio é um dos principais, e o domínio, o ciúme, né? A situação moral, né, sobre a mulher e psicológica são sinais gravíssimos que precisa estar atenta. A mulher tem que estar atenta a esses sinais, né? Exatamente. São coisas que vão deixando passar. Não é, ou fica com aquela coisa, ele vai melhorar amanhã. Não é bem assim, e chega a um ponto que vai protelando até as coisas ficarem pior, né? Você tocou nesse assunto e eu me lembrei desse tópico, que existem coisas bem interessantes. Eu vou ver se é uma pergunta aqui. Deixa eu ver. O que fazer quando a gente ajuda e a mulher acaba voltando a conviver com o agressor? Exatamente. Isso é uma constante, na verdade, tá? Eu que lido com essa situação, é um risco que a gente sempre corre. Mas eu falo, assim, o meu chamado, na verdade, é ajudar a mulher em situação de violência. Se eu sei que tem uma mulher passando um perigo, eu sei que tem uma mulher naquele momento passando uma situação de violência, eu vou socorrer, eu vou fazer de tudo. Eu falo, né? O pessoal fala, você exagera, tem hora que assim, não é isso, é mais forte do que eu. Eu faço de tudo para socorrer e para ajudar. Mas, infelizmente, as mulheres dentro da ONG, né, não posso me calar, dos atendimentos, o que acontece? A nossa prioridade é o atendimento psicológico, porque nesse período que eu tenho acompanhado, o que eu sei que dá resultado é que a mulher, ela se trate, porque ela não entende que ela está dentro desse relacionamento abusivo que você falou, e ela não entende essa manipulação, e ela se vê dentro desse ciclo da violência e não consegue sair e nem identificar o que está acontecendo, até o pior acontecer. O cara, ele consegue fazer dessa mulher uma presa. Então ele usa de toda essa violência psicológica e coloca na cabeça dela que se não for ele, nenhum homem vai querer, né? Que ela, se não tiver ele, ela vai morrer de fome. E começa a colocar construir esses monstros na cabeça da mulher. E quando ela consegue se livrar dele, ela tá como uma dependência química, sabe? Aquela história do dependente químico. Que parece que se livrou. Eu falo que é a mesma coisa. Então, ela precisa do acompanhamento psicológico. Infelizmente, dentro dos atendimentos desses anos que a gente, né, tem prestado a essas vítimas, a mulher que passa pelo acompanhamento psicológico e ouve os conselhos e faz corretamente, né? Essa orientação, na verdade, porque ela que vai decidir o que faz com a vida dela, porque a gente não vai tirar uma pessoa que foi manipulada e manipular. Ela vai ser orientada, ela vai passar por profissional, né, para poder ajudá-la a se curar, a se resolver. As que fazem não voltam pro agressor, né? Mas aquelas que não fazem, ou que vai um dia, depois não vai mais, elas sempre voltam. Elas voltam e elas ficam nesse mesmo inferno e, infelizmente, o que a gente pode fazer? Eu falo, eu deixo as portas abertas, entendeu?
Muitas choram, falam, eu tô com vergonha porque eu voltei, aconteceu de novo, tal. A gente vai fazer o quê? A gente está sempre pronto para acolher. Só que a gente orienta, a gente tem que falar a verdade. Né? O que a gente pode fazer, se me permite aqui, que eu já quero agradecer também esse questionamento, foi da Débora Rocha, obrigado pela participação. Eu quero deixar claro também o seguinte, além disso, o trabalho que vocês fazem, há também a necessidade da família se envolver. Porque quando a mulher chega a um ponto desse, ela já está dominada de uma forma tão grande que ela já não trabalha, ela não faz uma faculdade, ela não cresce, ela não tem uma vida digna de uma mulher livre, desimpedida, mesmo casada, mas ela tem a sua liberdade como pessoa para trabalhar, estudar e seguir a carreira que ela quer. Então, a família que tem essa pessoa que foi agredida, procurou uma ajuda, uma assistência, e precisa voltar por causa da situação financeira, a família tem obrigação de acolher essa pessoa, cuidar dessa pessoa. Se não tem família, como você citou, que 40% aí é cristãs, o pastor, a igreja, algum irmão da igreja tem que acolher essa pessoa, tem que cuidar para que não volte para o agressor, para que amanhã ela não venha deixar de ser estatística de agressão para ser estatística de morte. Né? Então, precisa ter essa conscientização. Se ela não tem condições, se ela quer voltar por obrigação para não passar fome, onde está a igreja? Onde está o ser humano? Onde está o vizinho? Onde está a família? Então, eu pego nisso em questão porque já aconteceu uma situação em minha família e nós nos reunimos, todos, pegamos essa pessoa e, vai para tal lugar, depois ela desenvolveu a vida dela, foi embora e o cara desapareceu e depois mataram ele. Então, quer dizer, precisa da ajuda, tá certo? E a parte psicológica, eu estou correndo aqui, que a hora voa, e eu não posso deixar aqui de comentar também. A Viviane Procópio deixou aqui um comentário muito importante, uma orientação aqui, pessoal. A mulher que sofre violência, ela já está em sofrimento emocional e não precisa de julgamentos. Então, a Viviane Procópio, ela é psicóloga, trabalha nessa área, e eu vou estar conversando com ela na próxima semana, na próxima quarta-feira. Olha que legal. Também aqui, ela vai dar... Né? Então eu vou colocar vocês duas em contato aí para que vocês possam trocar figurinhas. Opa! Tá bom? Tá? Porque vai ser muito bom. Tudo, né? Mas exatamente. Isso acontece não apenas, né, como essa inversão de culpa, porque você fez alguma coisa errada, porque você, como mulher, você deve estar fazendo alguma coisa errada, e a mulher já está passando por toda essa violência. Acontece isso não apenas na igreja, mas muitas vezes até num atendimento, né? Quando ela vai a uma delegacia, quando ela vai a um hospital, a gente vê isso acontecer muito com a vítima de estupro, né? O que você estava fazendo naquele lugar? Você estava vestida assim, por isso que você... Então já vem um outro julgamento em cima, que já é uma outra violência, que muitas vezes a mulher até não denuncia por causa disso, por causa desses julgamentos, e na verdade a gente precisa conscientizar também que isso também é violência institucional. A pessoa também precisa saber, as mulheres, né? Isso que eu falo, as mulheres precisam conhecer os seus direitos para poder denunciar. E se unir também, né? Errou, eu tenho direito, eu quero fazer a denúncia, não interessa o que eu estava fazendo, o que estava acontecendo. Porque muitas vezes acontece isso também, que o pastor quer tomar parte, entrar no meio, né, de uma forma, e a gente jamais, né, seja o que for, nós não podemos ser coniventes com a violência em hipótese alguma. Seja quem está errado, quem está certo, enfim, né? A gente procura sempre ter o bom senso. Quero falar também que nesses 7 anos aí, eu já acabei ajudando 4 homens que foram vítimas, não de violência, mas vítimas, assim, injustamente, né?
da lei. Então, eu já apoiei 4 homens porque era uma situação de uma armadilha. Mas Sim. tudo isso entra dentro do quê? Da conscientização. Quando a gente sabe, né, o homem que é bem informado também, ele não vai cair como o Neymar, né? É verdade, então tem que estar consciente das leis, tem que saber o que pode, não é só os direitos, os deveres, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, para não acabar não caindo aí num processo, botar numa questão aí, porque fica, né? porque fica com aquela coisa de é brincadeira, é hilário, não sei o quê, mas é uma coisa muito séria, né? Muito séria. A Viviane Procopio está dizendo aqui que ela trabalhou na Delegacia da Mulher. E chegava muito com... Nossa, até que tá horrível aqui para eu ler aqui. Boas condições sociais, tudo, e mesmo assim tinha medo de denunciar. Ah, sim, tá? Com certeza. Isso independe de nível social, de econômica, sempre tem uma brecha que eu costumo dizer predador. Ele fareja e ele sente ali onde tem aquela possibilidade de dominar a situação, né? E nós falamos de algumas coisas que pode prevenir essa situação. E agora, para encerrar daqui a pouquinho, nós vamos falar agora como fazer a denúncia, né? Eu anotei aqui que há um registro do BO e a denúncia vem também já junto com a medida protetiva, é isso mesmo? Então, a mulher pode fazer a denúncia 180 Central da Mulher, né? Ou mesmo que não seja mulher, alguém que assistiu, está querendo denunciar, pode denunciar. Não tenham medo, gente. Ninguém vai expor, a polícia jamais vai expor, né? Ligando no 80, seja onde for no Brasil, eles vão perguntar e vão transferir, né? É a Central da Mulher, vai transferir para a cidade e aí a polícia vai entrar com... Já é gerado, né, um número de boletim de ocorrência e depois ela vai prestar depoimento. Para conseguir a medida protetiva, é necessário uma testemunha, né? Uma testemunha, ou muitas vezes, dependendo, né, da situação, tem provas, algumas mensagens, alguma situação, ou tem alguém que presenciou, aí é mais fácil de conseguir. Em 48 horas, o juiz, se ele entender que é uma situação que a mulher precisa, ele vai liberar, o oficial de justiça vai entrar em contato, vai afastar o agressor da casa, é uma forma de proteger a mulher. Mas, infelizmente, eu gostaria também de dizer aqui, deixar bem claro para as mulheres que entram, que fazem a denúncia e conseguem a medida protetiva. Esclarecer que, a partir do momento que tem uma medida protetiva, ela não deve falar com ele nem por WhatsApp, ligação, recado de fulano. Ela deve cortar totalmente a conversa. Porque dessa forma ela está quebrando a medida protetiva, entendeu? Mas como que faz? Porque abriu a porta da casa, você tá mostrando que você não tem medo. Aquilo já não tem mais valor nenhum. Então ela deve não falar com esse homem em hipótese alguma. Ele fez uma ligação, não atende e já comunica à polícia que ele está quebrando a medida protetiva. E ele vai ser preso. Porque quem não respeita... Então, é bem por aí. Então, pode ligar 190, 153, que a guarda também... Metropolitana. Exatamente. Aí pode também ser feita a denúncia. E não tem perigo, assim, tanto para a testemunha, para quem está vendo uma situação de violência denunciar, e quanto para a vítima. Se você já está correndo risco, já tem ameaça, por que não lutar pela sua vida? É melhor tomar uma atitude de coragem, né? Para associar a isso aí, para a gente já encerrar, que está acabando já aqui, eu vou dizer a mesma coisa, não quero politicar, não quero mudar o assunto, mas eu quero usar o exemplo que foi exatamente isso que eu falei, né? A situação do Covid, né? Que eu passei por essa situação e algumas pessoas me questionaram sobre o remédio que eu tomei. Eu falei, gente, eu já ia morrer de qualquer forma. Se eu me deram a possibilidade de ter um remédio para sobreviver, venha, e estou aqui vivo, graças a Deus, né? Então, se a mulher tá ali sofrendo, apanhando,
Se ela vai denunciar e tem uma chance de se livrar do camarada, denuncie. Não fica com medo de apanhar. Né? Eu ia morrer. Se vem um remédio que pode me curar e tem a possibilidade, então bora, vamos tomar, vamos caminhar. E aconteceu. Exatamente. Então é isso que eu quero dizer. Eu quero que você diga aí os seus contatos, as suas redes sociais, pessoas que querem entrar em contato contigo, te procurar, conversar. Tá Fique à bom. vontade. E assim, a mulher que também, no caso, fica naquela. Tem mulher que apanhou a vida inteira e ela ainda tá com essa esperança que a pessoa vai mudar. Se não mudou até hoje, né? Vamos pensar que há uma nova, né, chance aí de viver e que existe vida após a violência, sim, né? Eu tô aqui para provar isso. Então, meu nome é Cristiane Loschiavo, o nome é meio complicado, né? CHR e Loschiavo, mas você me encontra. Meu contato é 11 977 183580. Aí você pode me encontrar nas redes sociais também. E eu estou à disposição, tá? Tanto para palestra, a gente pode marcar. Agora a gente está nessa pegada até online, né? Isso, podemos verdade. fazer também. Não? E estou aqui Então, à vamos lá. disposição para aconselhar e para acolher, direcionar. Atendi casos até fora do país, para encaminhar. Vai derrubar, vai cair aqui, tá bom? Cris, muito obrigado. Beijo, Deus abençoe. Vamos marcar uma outra possibilidade para a gente conversar melhor, tá bom? Vamos.